Há poucos meses foi lançada a versão 3.0 do Astro. E o Astro é um framework que eu tenho acompanhado bastante, tenho utilizado no meu blog. E essa versão 3.0 trouxe novidades muito boas, melhorias tanto da parte técnica quanto da parte de utilização. E realmente foi uma coisa que vai ajudar bastante quem está utilizando e quem também vai adotar. Para início, para quem não conhece de início, o Astro é um framework web que ele traz uma proposta um pouco diferente. Ele traz uma proposta de mandar zero JavaScript para o cliente, então para o nosso navegador, tornando dessa forma uma página muito performática. E nisso ele tem essa parte inicial mostrando várias integrações e sites que o pessoal utiliza. Ele é muito focado na parte de conteúdo por ter essa parte estática mesmo, de ser em JavaScript, mas a gente consegue trabalhar com um pouco de JavaScript, utilizando alguns pontos que eles chamam de Island, que é a arquitetura de ilhas, onde a gente pode também utilizar vários frameworks com o Astro, como React, Svelte, Vue e etc. Então a gente consegue criar esses componentes e utilizar dentro do Astro. Então a gente pode criar um site com diversos componentes, com diversos frameworks e utilizar tudo dentro do Astro, que ele faz essa separação. Aqui tem a parte inicial, para quem não conhece, tem a documentação. Aqui tem uma explicação da parte de Island, só para dar um contexto melhor. Que a gente poderia criar vários componentes diferentes utilizando diferentes frameworks. E toda essa parte de integração tem também aqui na documentação. Fica aí, para quem não conhece o Astro, dá uma lida na documentação e tudo mais. Mas já vamos direto aqui para a versão 3.0. E o que a gente teve de interessante na versão 3.0? A gente teve a parte de otimização de imagens, que era uma coisa que não estava estável. Agora a gente tem uma otimização de imagem estável, que é uma coisa incrível da gente ter. A gente pode colocar nossas imagens, não se preocupar em tratar elas antes de utilizar dentro do nosso site. Tem a parte de melhoria de performance, de renderização, melhoria de server-side rendering, melhoria na parte da utilização com React, com Fast Refresh e a otimização de build final. E de início, a gente tem uma das coisas que eu mais gostei dessa nova versão, que é uma coisa que já vinha nas outras versões como experimental, que é a View Transitions. O que seria essa View Transition? Quando a gente cria uma single page application utilizando React, Vue e esses outros frameworks, a gente tem uma navegação como se fosse um aplicativo mesmo, por isso que a gente chama de SPA, de Single Page Application, porque ele tem toda a fluidez de navegação e tudo mais, de ser uma única página que utiliza diferentes rotas para renderizar sempre na mesma, por isso single page, né? E com o Astro ele tem diferentes páginas, então ele é MPA, Multi-Page Application, e com isso a gente tem a navegação de carregar toda a tela, porque esse HTML vem todo do servidor. E nessa parte de carregar toda a tela, a gente tem aquela navegação mais travada, padrão da web, né? Desde sempre. E com o View Transition, a gente consegue alterar essa navegação, essa animação de navegação, simplesmente adicionando um componente de View Transition aqui em uma linha. A gente pode optar por alguns tipos de navegação e tem algum trabalho a mais. Aqui tem alguns exemplos de como funciona a navegação e a gente tem que pensar que tudo isso aqui são diversas páginas e as navegações estão sendo feitas entre páginas. Então é uma coisa meio que muda todo o conceito de quem já utilizava frameworks mais antigos, com PHP, Java, com a parte realmente de renderização no servidor, e tinha que mandar para o servidor recarregar tudo novamente. Aqui a gente tem toda uma fluidez e pode fazer um tratamento mais complexo para fazer a navegação, e também pode utilizar só o básico de adicionar o componente. Ele não é suportado por todos os navegadores, mas eu acredito que a grande maioria sim. Mas, é claro, o componente deles já traz todo um fallback para fazer a animação manualmente. E tem a explicação aqui bonitinho. E é uma coisa que eu gostei bastante. E eu vou mostrar um exemplo depois. Continuando, a renderização mais rápida, aumento de performance. Então o Astro se propõe a ser muito performático em todos os quesitos. Então a melhoria de performance é sempre bem-vinda. Aqui tem alguns benchmarks que mostram melhorias de velocidade em até 30% mais rápido. E tem algumas melhorias de 75%. Então o pessoal realmente trabalha em cima dessa questão. Então é bem absurdo. Aqui um ponto muito, muito legal que é quando o framework já traz essa parte de otimização de imagem. Para quem já conhece, o Next também tem um componente de imagem, mas aqui o Astro ele também traz essa possibilidade da gente utilizar agora de forma estável. Antigamente estava instável, a gente conseguia utilizar, mas é simplesmente importar aqui do Astro, passar a nossa imagem e tem algumas configurações que a gente pode fazer. Alguns pontos legais que vale comentar. Ele tem todo um suporte do serviço de imagem da Vercel, então você só adiciona lá o plugin do Astro e consegue configurar o serviço aqui da Vercel de otimização de imagem.
Eles utilizam o Sharp como padrão para fazer essa otimização, que foi uma migração do Squoosh que eles estavam utilizando anteriormente, que não está sendo mantido. E ele também tem suporte à otimização de imagens remotas, então de links e tudo mais, para quem utiliza CMS, e assim por diante, que tem um guia das imagens. Aqui é a melhoria na parte do server-side rendering, que é uma parte que eles estão trabalhando bastante também para dar uma melhoria para quem não quiser criar realmente sua página estática. Tem algumas coisas a mais que a gente consegue fazer utilizando o server no Astro. E aqui tem algumas melhorias. Não é assim, o principal foco, né, inicial do Astro, mas quem utiliza vale dar uma olhada que também está sendo melhorado. Algumas coisas da Vercel e principalmente aqui o code splitting por rota, que é uma coisa que melhora a performance, até para utilização no serverless, principalmente na utilização do serverless, a Vercel, Netlify, Cloudflare e muito mais. Aqui, para quem, como eu comentei, para quem não conhece o Astro, a gente pode utilizar os frameworks dentro dele. E aqui é uma melhoria no Fast Refresh do React e do JSX. Então, se a gente está utilizando o React, antigamente tinha alguns problemas, entre aspas, né, na hora de desenvolver. A gente acabava perdendo o estado da interface e tinha uma renderização. Agora eles criaram uma melhoria, que é uma coisa que já tem em outros frameworks do React, é claro, que a gente consegue alterar e ver essa alteração refletindo em tela bem mais dinamicamente, sem afetar o nosso estado e assim por diante. Aqui a otimização do build. Então, com a versão 3.0, eles também melhoraram a parte de otimização, porque ele se propõe a ser rápido, mas também ser pequeno, focado em conteúdo, ser performático, jogar lá no PageSpeed o Lighthouse e bater 100 em tudo, e assim por diante. Então, um dos pontos são a minificação do HTML. Agora, ele se torna menor, deixando o payload pequeno e consequentemente o tempo de resposta mais rápido. Teve algumas mudanças nos IDs que eles utilizavam nos componentes. Agora tem um Data Astro, que é mais um padrão realmente de atributo do HTML que a gente utiliza. E CSS inline, quando tem os chunks, é uma coisa que também melhora a parte de performance. Quando a gente insere diretamente o CSS sem ter que carregar o arquivo todo, etc. Na versão 3.0, esses são os principais pontos, mas eu trouxe também algumas outras versões que foram lançadas mais recentemente. Vale comentar aqui que eu deixei aberto a documentação do Vue Transition, mas eu acho que a gente pode dar uma olhada depois. Passando aqui rapidamente para as versões 3.2 e 3.3. A versão 3.2 agora traz uma melhoria na parte de roteamento. Agora a gente pode controlar os links da forma que vai fazer a navegação. Isso aqui é uma coisa muito maneira. E diversos frameworks, bibliotecas de frameworks, como o React Router DOM, por exemplo, tem, que seria uma função de navegação. Agora a gente consegue utilizar o Navigate dentro do próprio Astro, também para fazer essa navegação entre páginas. Então, é uma coisa bem legal que não tinha anteriormente. A gente ficava mais preso a utilizar os links mesmo, as âncoras, o A. E agora a gente tem uma função de Navigate para quando a gente tiver essa parte do client, do páginas rodando no browser em si, com o Astro. Aqui é uma parte mais de quando rola uma navegação, ele faz um aviso e a gente consegue tratar algumas coisas. Então, é uma coisa bem legal também de ver. Faz parte da Vue Transition também. E um ponto legal aqui é a parte de integrações dinâmicas. Como eu comentei, o Astro ele tem várias integrações com o React. Vale citar Tailwind e Sitemap e algumas coisas que facilitam já, que o pessoal já cria e deixa pronto. Como o exemplo aqui do Sitemap. Nesse exemplo, ele está criando uma integração dinâmica aqui. Se não tiver o Sitemap nas configurações, ele vem em seta. Em alguns casos, provavelmente algumas pessoas pediram, em alguns sites que precisam ter integração em uma parte, outra não. Então faz essa integração dinâmica, né? Sempre bom ter essas opções. Da versão 3.2 é isso. Foco na parte de navegação, que eu gostei bastante. Agora já não perdendo tempo, indo para a versão 3.3. Essa é uma versão que eu gostei bastante, que traz uma melhoria também para a parte de imagens, que é o novo componente Picture. Quem utiliza já o componente Picture do HTML já deve conhecer. Eu vou dar um zoom aqui, que eu não tinha dado antes. Mas agora o próprio Astro já traz esse componente de Picture, onde a gente consegue passar diferentes tipos que a gente quer de gerar uma imagem. Por exemplo, a VIF e o WebP, que são tipos pequenos. Se a gente acha que nosso site também não vai ter suporte, vai ter suporte para outros navegadores que não têm suporte a esses formatos, a gente também poderia passar outros aqui. E no final ele geraria tipo picture com diversos sources e um image no final que seria meio que o fallback, né? Então é bem legal isso aqui. Também traz algumas melhorias, algumas adições para o componente de imagem, como densidade, pegar o width, que seria o largura, altura e tudo mais. Eu acho que deve dar para pegar o height também. Mas a gente consegue passar essa parte de densidade, então a gente geraria o SRC7, que é útil em diversos casos.
principalmente falando de acessibilidade, quando múltiplos devices, tamanho de devices e assim por diante. Aqui é mais uma mudança da biblioteca que eles utilizavam de Syntax Highlight, que era o Chic, migraram para o Chickpedia. Só tem algumas mudanças aqui que eles comentam, se utilizasse algum deles, vai ficar de olho. E uma parte mais de segurança aqui do NPM, que é esse Provenance Attestations, que é mais uma parte de segurança mesmo que o NPM tem aqui, e eles não tinham adicionado ainda nas bibliotecas internas do Astro em si, e todas com @astro.js/, que são a maioria das integrações. Também a recomendação de ativar para a biblioteca, é uma parte mais de segurança mesmo do NPM. E alguns bug fixes e tudo mais que daria para ler aqui nas release notes. Então, no geral, eu gostei bastante dessas novas versões do Astro, da 3.0 e da 3.2 e 3.3, que foram as principais que geraram posts para o blog deles. Agora eu vou mostrar uma parte mais prática diretamente do meu blog, do repositório do meu blog, e a gente vai ver um pouco mais sobre a View Transition, que é uma parte que eu comentei que eu gostei bastante. Aqui já direto com o repositório do meu blog, à esquerda aqui no meu VS Code, na direita o navegador, e de início eu vou mostrar meu blog aqui em produção, azagate.dev/blog, e a gente pode ver a parte de navegação como funciona no momento. A gente tem aqui, ele simplesmente faz um refresh da tela toda, mantendo... Ele não altera tanto também, né? O header, o footer, são partes fixas do layout, então não é uma coisa horrorosa de se ver, mas é uma navegação mais seca e tudo mais. E a gente pode ir testando aqui para ver como é que funciona. Agora a diferença aqui, eu estou rodando modo desenvolvimento. Eu atualizei a versão do Astro, que estava na versão 2 e alguma coisa, e simplesmente adicionei aqui o componente de View Transitions, igual lá na documentação do post do blog. E só de ter adicionado aqui, a gente já tem a navegação padrão modificada por esse fade, né? Então até a parte do navegador aqui, se a gente utilizar, é uma transição bem mais sutil. Então, é um exemplo básico também, porque eu não tenho muita coisa para fazer alteração, porque dá para fazer coisas mais complexas, de manter componentes em tela e tudo mais entre páginas, mas aqui já é uma coisa bem mais sutil, bem legal de colocar no site. Uma coisa que vale citar que a gente também tem o Transition Animate. A gente pode alterar entre alguns deles, que é o Fade Initial None para nenhum, né? Slide, vai comentar o slide que é um mais diferente entre esses aqui. E o slide, como o próprio nome já diz, é a parte realmente de fazer uma navegação lateral. Como meu blog tem esse tema diferente, eu não sei se tem como alterar, porque eu não parei para testar realmente se teria como colocar uma cor default aqui para a página que está fazendo essa navegação. E eu acho que a parte mais estranha é essa piscada mesmo, talvez se eu colocar no tema claro. Nesse caso aqui da tela inteira da navegação, eu não gostei. Aí fica da opção de cada um, né? Mas acredito que tem outros casos, porque a gente pode colocar para componentes menores, né? Fazer a navegação. Aí talvez o slide de algum menu que apareça lateralmente, alguma coisa do tipo, deve ficar mais legal. E a gente tem os outros como o Fade, que eu acredito que era o default ali. Vou voltar pro Dark Theme. E tem o Initial. O None eu nem vou mostrar, que é sem nada, né? O Initial também é um Fade. Eu acredito que o Initial é o Fade mais comum, né? Aqui ele não dá uma... O Fade ele tava dando uma piscada também no tema. Eu achei meio estranho. Mas aqui o Initial eu gostei bastante de utilizar aqui pra tela toda, né? Mas é claro, a documentação aqui do View Transition tem bastante coisa. A gente pode fazer algumas coisas bem mais complexas. Que a gente tem algumas propriedades aqui, como o Transition Name, que a gente pode setar dois elementos em duas telas diferentes com o mesmo nome. Então é tipo um ID, pensando assim. A gente tem um por tela, então a gente coloca numa tela o name e na outra tela o mesmo name. Aí ele vai fazer meio que a transição pensando no... E é o mesmo componente, né? De um para o outro. Porque ele faz de uma forma mais automática, né? Mas a gente pode colocar, por exemplo, nesse exemplo aqui, o aside, ele colocou o name aqui do transition de hero. Então ele vai fazer a transição de uma tela para outra utilizando esse nome. Tem o animate, que é o que eu mostrei aqui, né? Transition animate. E como default ele vem com initial. E tem o persist, que é a parte realmente de persistir algum elemento entre uma tela e outra. No post do blog ali tinha alguns exemplos que a gente pode ver. Eu vou ter que voltar aqui no 3.0. Que aqui ele tem alguns exemplos mais complexos, né? Aqui ele mantém alguns elementos fazendo filtro desse blog. Aqui tem algumas animações diferentes. Pode até abrir aqui, que já tem umas animações diferentes, né? Aqui ele tem a animação de voltar e assim por diante. Aqui também esse outro blog também tem as animações entre as tabs.
E assim vai. Então dá para fazer bastante coisa complexa, né? Utilizando as view transitions junto com a parte de roteamento. Então, mostrando novamente, eu vou até tirar esse aqui para deixar já esse initial, que eu não preciso adicionar. Aqui é o blog em produção, a transição mais seca, né? De uma tela para outra. E aqui o blog em desenvolvimento com a View Transition. Lembrando que aqui está em desenvolvimento, então é um pouquinho mais lento. Se eu quisesse testar mesmo, eu poderia rodar um build per view, mas acredito que não seja necessário. Então, agora eu só preciso comentar aqui e subir, e também produção vai estar com a View Transition. Espero que tenham gostado desse vídeo. Vou trazer mais informações dessas novidades, no mundo principalmente do JavaScript. Até uma próxima.